Ei, peraí. A gente tem que tentar. Tentar o quê? Chamar um mensageiro. Quem é o mensageiro? Fala, Disnéfilos! Eu sou o Rafael Nunes e hoje nós vamos ter uma crítica daquele jeito que eu sei que muita gente aí gosta. Eu vou odiar um filme hoje, eu sei que vocês adoram quando eu fico puto quando eu tô falando, fazendo crítica aqui. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. The Empty Man, ou O Mensageiro do Último Dia. Primeiro filme novo de 2021 que chegou aos cinemas. Primeiro filme da 20th Century Studios nesse ano, mas a gente vai abordar um pouco isso aí ainda. E, como vocês já devem saber, se vocês me seguem nas redes sociais e pelo que eu falei no começo do vídeo, um desastre completo. Mas eu vou desenvolver isso um pouco mais. Primeira coisa, eu queria listar aqui quais foram os principais problemas do filme pra mim, e aí a gente vai desenvolver um pouco esses problemas ao longo da crítica. Primeiro deles, 2 horas e 15 minutos de filme. Segundo deles, roteiro extremamente ruim, de ruim para péssimo. Terceiro, 2 horas e 15 minutos de filme. Quarto, uma direção sem tato para criar momentos tensos, momentos aterrorizantes. Quinto, 2 horas e 15 minutos de filme. Sexto, explicação demais aonde não deveria ter explicação e pouca explicação aonde a gente precisava entender certas coisas. Sétimo, 2 horas e 15 minutos de filme. Oitavo, por que tem 2 horas e 15 minutos esse filme, meu Deus do céu? E eu quero começar a desenvolver logo por aí. Se O Mensageiro do Último Dia fosse um filme de 1h30, e certas coisas que a gente vai desenvolver fossem completamente jogadas fora do filme, eu confesso pra vocês que a experiência talvez não fosse tão insuportável assim. Na verdade, a experiência não é insuportável, mas ela é ruim, ela é cansativa e tediosa. É uma coisa que, assim, não dá vontade de você terminar de assistir, mas não é insuportável. E é isso que é o problema do filme. Se tivessem cortado algumas coisas que realmente são barrigas, que são coisas que estão exageradas ali no filme, que estão demais ali no filme, deixasse um filme de 1h30, sem muita explicação, um filme, na verdade, até meio furado, sabe? Um roteiro completamente furado, sem sentido, mas que pelo menos assustasse, que é o principal objetivo do filme, de um filme de suspense barra terror, talvez não fosse uma experiência completamente desprezável. Para falar a verdade para vocês, eu falei de Ameaça Profunda aqui no canal recentemente, que é um filme do começo do ano passado, e ele é um filme mais ou menos assim. Ele é um filme curto, tem 1h30 ali mais ou menos, ele não faz muito sentido, não tem muita explicação, o filme já começa meio que no meio, né? Já começa meio que na virada do primeiro pro segundo ato, nunca tinha visto isso, e o filme não desenvolve nada, é só 1h30 de suspense, terror e ação. E isso aí, apesar de não ter muita explicação, para jovens até que é interessante de se assistir. E é isso que eu esperava desse filme. Na verdade, eu imaginei que esse filme fosse uma coisa mais ou menos nessa pegada. Eu não imaginei que ia ter 2 horas e 15 de drama nesse filme aqui, meu Deus do céu. Levando em consideração as circunstâncias que a gente está vivendo, nós estamos no meio de uma pandemia, nem todo mundo se sente confortável para ir ao cinema ainda. A gente pode parar para pensar que normalmente quem se sente confortável para ir ao cinema assistir um filme são os jovens, como eu, por exemplo. E jovens que vão ao cinema normalmente não vão sozinhos. Quem vai sozinho no cinema são cinéfilos, etc. Né? Jovem normalmente quer ir em grupo de amigos, ou um moleque, uma menina, alguma coisa assim. Em grupo de amigos não tá dando para ir ao cinema. Primeiro porque é complicado você sair em grupos, né, nesse período de pandemia. Segundo porque dentro do cinema não tem nem como sentar junto. Você tem que sentar separado de 2 em 2 com uma longa distância entre um grupo e outro grupo de pessoas. Uma dupla e outra dupla. Então, normalmente, quem está indo aos cinemas está indo em casais. E jovens em casais procuram o quê? Filmes de terror de 1h30 para se divertir. Aí entra a questão aqui. Eu, por experiência própria, posso confirmar isso que eu estou te dizendo. Afinal, na sessão de Empty Man que eu fui assistir, que era uma sessão legendada em São Paulo, só tinha jovens em casais. Era poucas gente que você via assim, tem um cara ali, tem uma moça ali, mas a maioria das pessoas que estavam na sala de cinema, que não estava vazia, eram jovens em casais. Jovens que estão de boa num sábado e querem assistir um filme de terrorzinho. Então, por que não ter um pouco mais de apreço, um pouco mais de cuidado e um pouco mais de divulgação num filme como esse? Poderia ser uma boa opção, entre aspas, nesse período que a gente está vivendo. Iria atrair as pessoas. Só que a gente percebe que o filme The Empty Man foi um filme completamente jogado nos cinemas de qualquer jeito. Primeiro, por causa do produto entregado, afinal ele é um filme completamente deixado com 2 horas e 15 minutos, de coisas que poderiam ter sido completamente cortadas e ficar um filme de 1h30, 1h40 tranquilamente.
Segundo, o marketing do filme foi péssimo, muita gente nem sabe que esse filme existe, vocês sabem só por minha causa, provavelmente. E terceiro, eles não tiveram cuidado nem de, por exemplo, cortar o logo de 20th Century Fox do começo e colocar o logo de 20th Century Studios, sabe? O filme foi jogado de maneira completamente jogada. Para quem não sabe, desde o ano passado, a Disney acabou com a marca Fox e eles estão distribuindo a marca 20th Century Studios. E esse filme chegou nos cinemas com a marca Fox, com tudo Fox. Eu olhei e falei, cara, o que está acontecendo? O filme não está passando em muitos lugares. Eu, por exemplo, tive que ir para São Paulo para assistir o filme porque na minha cidade não está passando. Sendo que aqui na minha cidade a gente tem 2 cinemas e várias salas, então, pô, uma salinha podia estar passando esse filme aqui, né? Então a gente percebe que foi realmente um desleixo da Disney na hora de distribuir esse filme. Falando das falhas do roteiro agora, que era o que eu ia aprofundar para chegar naqueles problemas que eu falei no começo, o roteiro do filme ele é realmente muito... ele se complica sozinho. Acho que dá para explicar como que é o roteiro ruim desse filme aqui. O problema desse filme, obviamente, é o tempo longo de duração e as cenas que estão aqui a mais. Por exemplo, o método de ataque lá do The Empty-Man, do Mensageiro do Último Dia, eles explicam 32 vezes nesse filme. Primeiro que tem um prólogo gigantesco de pelo menos uns 15 minutos no começo do filme, só para explicar o que é o Empty-Man. E esse prólogo de 15 minutos ali, que é uma barriga, poderia ser jogado fora, afinal ele não tem nenhuma influência no que vai acontecer no desenrolar da história. Ou seja, existem 15 minutos de filme ali que são completamente descartáveis, que poderiam ser colocados durante o filme numa explicaçãozinha em coisa de 2 minutos e tava show de bola. Mas não, existe um prólogo de 15 minutos para explicar uma coisa, o filme começa e depois durante o filme essa coisa é novamente explicada mais 2, 3, 4 vezes pelo menos. E se ainda eles só começassem a explicação e cortassem e fosse para outra coisa, beleza, mas não, eles explicam tudo de novo, com diálogos completamente longos, chatos, sem muita inspiração, e fica aquele negócio tipo, tá bom, eu já entendi, avança aí filme, e é por isso que eu falei pra vocês que existe esse desleixo na hora de cortar certas coisas que estão demais aqui nesse filme. Eu não pesquisei muito sobre da onde que veio esse The Empty-Man, eu não sei qual que é a origem dele, se existe mesmo alguma lenda desse The Empty-Man aí, eu só sei que o filme ele tenta colocar uma explicação histórica, que é aquele prólogo, e depois ele tenta não só dar a história principal, que é o ataque do Empty-Man, lá as pessoas, os adolescentes besta que sobram a garrafa em cima da ponte, o Empty-Man chega e no primeiro dia você escuta, no segundo você vê, e no terceiro ele te acha, essas coisas iradas que o filme explica e tal. Ele não se preocupa só nisso. E é esse o meu maior problema com o filme. Se o filme se preocupasse só no Empty-Man chegou, matou um monte de adolescente desinteressante e boa, seria um filme extremamente mais interessante. Mas, como ele se preocupa em desenvolver um drama amoroso, um triângulo amoroso meio mal explicado, meio mal desenvolvido, que a gente com certeza não se importa, e mais outras explicações, aquela explicação histórica, coloca uma seita no meio, e fica um negócio completamente grande, ele atira para tanto lado, mas tanto lado, e ele tenta desenvolver aqui, tenta desenvolver aqui, tenta desenvolver aqui, não consegue desenvolver nenhum dos 3 lados que ele atira, ou mais lados que ele atira, e no final ainda ele tenta amarrar isso e fica completamente mal amarrado, não faz sentido, não junta as coisas, e é esse o maior problema do filme. É você tentar entender o que o filme está querendo explicar. Você olha e fala, caramba, isso não faz sentido, isso poderia ter sido descartado do filme. É esse o meu problema, de novo falando aqui. Ele tenta demais explicar as coisas, e coisas que ele deveria ter explicado, ele não explica. E se ele tivesse simplificado as coisas e seguido um caminho só, simples, talvez sem sentido, mas simples e curto, com certeza a experiência seria melhor. Outra coisa... a direção não tem tanto tato para criar momentos de tensão assim. Não vou ser injusto, existem alguns momentos que eu fiquei cagado na cadeira do cinema. Tem alguns momentos que o filme bota medo sim, mas a maioria dos momentos fica aquele terrorzão tão clichê, mas tão clichê, que você não sente medo nenhum. E aí vamos lá, né? Se esses momentos mal criados pela direção de suspense fossem próximos um do outro, se existisse uma crescente no suspense, no terror do filme, talvez o filme apavorasse um pouco mais. O maior problema aqui é que a cada momento de tensão que o filme cria, existe uma barriga de 5, 10 minutos ali de diálogo, de drama, de coisas desinteressantes. Ou seja, você tem uma tensãozinha pequena aqui, aí depois tem aquele longo período de drama, você desinteressa. Daí a pouco o filme até cria mais uma tensãozinha pequena aqui, mas novamente tem aquele longo período de drama, e assim o filme vai se construindo em picos.
em picos que até uma hora ou outra chega a ser um pouco assustador, mas como você consegue perceber o momento que o filme vai tentar te assustar, como o filme vai tentar te assustar e o filme não é tão eficaz nisso, acaba que os picos começam a ser cada vez mais baixos até que chega um momento que fica completamente desinteressante. E o pior de tudo é o final do filme. Afinal, no final, onde deveria ter sido o maior dos picos, o maior dos períodos de tensão, o filme começa bem e eu comecei até a sentir medo. Falei, acho que agora, pelo menos no finalzinho do filme, o filme vai me assustar. Mas o diretor toma uma decisão completamente questionável de mostrar uma criatura, e aí tem uma cena de perseguição completamente mal filmada e ridícula, e o filme perde completamente a tensão que ele estava conseguindo criar com aquela coisa do mistério, sabe, de não mostrar o perigo. Mas a partir do momento que ele mostra o perigo, você percebe o quanto aquilo é ridículo, e daí da tensão cai para vergonha alheia. E da vergonha alheia cai para o desinteresse, cai para o engraçado, e aquele final fica completamente desinteressante. Você só fica dando risada da cara do filme pelo que ele tentou fazer e não conseguiu. E pior ainda, quando nos últimos minutos o filme tenta colar todas aquelas pontas que ele abriu e as pontas não se colam e você sai da ascensão pensando, caramba, o filme não assusta e ainda não faz sentido nenhum. E é esse o maior problema de The Empty Man. A direção, eu não vou dizer que ela é ruim, ela é ineficaz. Ela não consegue criar os períodos de tensão de maneira tão boa assim. Alguns sim, alguns não. O maior problema aqui é o roteiro. O maior problema aqui é a montagem, é a falta de cortes desse filme. As atuações aqui, tanto faz como tanto fizeram, né? Não faz sentido analisar atuações nesse filme, porque é aquele padrãozinho de filme de terror barato, não tem nada de muito chamativo, nem pro negativo, nem pro positivo aqui. É só uma experiência descartável. Confesso pra você, está passando no seu cinema, ou então chegou no serviço de streaming aí, não vou dizer para você não assistir, a gente nunca pode indicar para uma pessoa não assistir um filme, mas não é uma experiência que eu gostaria de reviver novamente. Então, para The Empty Man, ou O Mensageiro do Último Dia, eu vou dar uma nota 2. E agora eu quero saber a opinião de você aí que está me assistindo. Já assistiu o filme ou não? Está curioso? Perdeu a curiosidade? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, vamos conversar sobre The Empty Man, beleza? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também me segue nas outras redes sociais. Estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, também estou no Twitter. E não se esquece de deixar o like aqui, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, pode deixar o dislike também, beleza? Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, até a próxima e falou!